Jornal da Manhã. A palavra da prefeita. E já em nossos estúdios, a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves. Bom dia, prefeita. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo ótimo. Bom revê-los. Bom revê-los. Prefeita, o que nesse momento tá preocupando a nossa prefeita de Votorantim? Nós vamos para a pauta aqui, temos muitas coisas para falar, mas eu sempre gosto de fazer a prefeita jornalista. Qual o conjunto de preocupações que a senhora tem neste momento? O que movimenta basicamente aí a sua agenda nesses próximos dias? Bom, agora nós temos a volta às aulas, né? Então a gente está preparando tudo para que, né, ocorra da melhor maneira possível. Então sempre há uma atenção quando retorna para que ocorra tudo da melhor forma. A gente também está fazendo algumas melhorias na coleta, né? Que estava com algumas deficiências. O aterro sanitário também, a gente está fazendo algumas modificações, então a gente modificou um pouquinho os horários, né? O pessoal sentiu um pouquinho, mas agora começa a organizar novamente. A gente está distribuindo os containers também para poder melhorar a coleta, né? E também estamos aí abrindo uma concorrência, né? Para a gente poder até o final do ano ter a volta da UPA Central. Então a gente está na correria bastante para poder viabilizar esses projetos, né? Então a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, a gente não tem muita estrutura, então por isso a nossa correria, né? Então a gente fica trabalhando até tarde, enfim, para poder viabilizar essas situações. São os serviços essenciais que nós queremos, né, que estejam em pleno funcionamento. O que lhe preocupa no sentido de, aliás, nós tivemos, acho que há um mês, mais ou menos, a chegada da City Mais, né, no transporte, né? O Votorantim teve que fazer um contrato emergencial e é um padrão absolutamente de ponta. A gente vê em Sorocaba a City, hoje é também em Votorantim. Ela está no Brasil inteiro, a City. Né? Eu já vi no Guarujá, já vi Brasil inteiro. Realmente eles são especializados naquilo que faz. Os trechos, e assim, no início o motorista não sabe exatamente, ele pode errar uma rua, pode ter algum tipo de dificuldade. Esse momento já passou, já conseguimos acalmar e o fluxo do ônibus, do transporte coletivo de Votorantim já entrou no eixo? Ainda a gente está fazendo algumas modificações. Por quê? Como a gente ampliou a oferta, então eles estão fazendo o estudo da logística das linhas. Então, às vezes, juntando duas linhas, alterando um pouquinho o horário para poder atender mais pessoas. Então, isso às vezes ainda acaba incomodando um pouquinho o usuário. Ou é o hábito, né? As pessoas não querem sair da zona de conforto, mas é pro melhor, né? Às vezes você muda uma rua, não passa na porta da sua casa, mas passa na rua de trás. Isso, né? e abrange mais pessoas, porque a gente não vai, infelizmente, conseguir ter um ônibus específico para cada horário de cada município, claro, né? Então, por isso ele é coletivo. Exatamente. Chama-se coletivo, né? Por isso que nós temos que atender o maior número de pessoas. Então a gente sabe que isso ainda, né, esses ajustes, né, pequenos ainda incomodam um pouquinho. A maioria já está funcionando normal e foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o que aconteceu? Esses dias, né, fizeram aí uma notícia como se a concessão tivesse suspensa, né, e criando uma situação como se essa suspensão fosse algo esquisito que estivesse acontecendo, para criar suspeito, sabe? Então, assim... tem a turma que torce pro jacaré, né? Isso tá sempre... Fico muito chateada com muitas isso. Às vezes com interesses outros, né? Exatamente. Assim, pura maldade, porque na verdade a gente foi a prefeitura que suspendeu a concessão. Por quê? Porque a gente vai aumentar a quilometragem, né? Como a gente começou a sentir agora no emergencial uma necessidade maior e a concessão ela tava com um número X de quilômetro, né? Que agora a gente está fazendo por quilômetro, a gente sentiu a necessidade de aumentar para poder ter uma flexibilidade maior, para poder em algum momento que a gente sabe que a cidade está crescendo e vai crescer mais, exatamente. A gente vai ficar aí provavelmente 8, 10 anos com essa concessão, a gente poder ter essa flexibilidade. Então a gente é um processo que é um processo complexo. A gente foi sentindo isso e a gente sentiu a necessidade de alterar a quilometragem para o bem da população. Então, foi a própria prefeitura que suspendeu. Não teve apontamento de Tribunal de Contas, não teve nenhum tipo de questionamento. Fomos nós mesmos que suspendemos para adequar. Vou lhe fazer uma pergunta. Não quero aqui criar um conflito com a senhora com a água de Votorantim, mas se a senhora fosse prefeita, a senhora faria esse procedimento de abrir mão do SAI?
Não. Não, Eu, né? na época, eu me posicionei contrário. Ah, sei vereadora, né? Você era eu era vereadora. vereadora. Eu me posicionei contrário, eles sabem disso. Lógico que a empresa veio prestar o serviço, né? Mas eu não teria feito a concessão, porque naquele momento eu não entendo que o SAI, na época, ele dava lucro, tinha toda a questão dos funcionários. Então, eu achei que essa concessão, né? É igual eu falei, não estou falando da empresa Águas, mas Com quem do quer que processo fosse, de concessão, né? exatamente, qualquer empresa ganhasse, Ela era trouxe um prejuízo. superavitária, né? E no fim Exatamente. ela ficou com os funcionários, a prefeitura, e ela ficou com mais lucro ainda, porque não ficou com o peso dos funcionários que tiveram que ser readequados no serviço público municipal. né? Muitas coisas, ficamos com a parte de drenagem, que também era feito tudo. A drenagem só traz despesa, não traz lucro. E a água, que é, né, o que traz lucro, ficou com a empresa, a gente pagando empréstimo, a empresa ficou com o bem. Então, assim, umas situações que foi bem complicado para a cidade de Votorantim. E hoje a gente fica sem, né? Tem um contrato, tem uma concessão, tem uma fórmula de reajuste, ou seja, a prefeitura não pode interferir, não tem interfere nesse reajuste, porque já é uma fórmula aprovada na concessão, tem lá na cláusula do contrato, uma Acabou. fórmula. Então, aplica-se a fórmula e a gente não pode negociar, não pode fazer nada, é isso e acabou. Cumpra-se. Exatamente. Então, fica muito complicado, né, essa situação para a gente não ter esse controle. Antes, quando era o SAI, nós tínhamos uma questão social também, de avaliar, às vezes, uma família que estava passando por alguma dificuldade e não fazer o alguma corte. lei que beneficiasse uma faixa de contribuintes. Exatamente. Embora hoje tenha até a tarifa social, mas não tem aquela situação antigamente igual era o SAI, né? Então, Prefeita Fabiola Alves de Votorantim. Hoje, qual é o maior número de arrecadação de Votorantim? A gente diz, né? Fonte 1 é arrecadação própria, né? Isso. O que é a maior arrecadação? É IPTU? É IPVA? O que hoje significa nesse bolo de recursos, né? A estrutura de caixa da prefeitura de a Votorantim. parte de Grosseiramente, serviços, eu sim. não estou pedindo esse refinamento. O ISS é nossa maior fonte de recursos, que são os serviços, né? Votorantim é forte na área de comércio, serviços são a nossa maior arrecadação. O Shopping Iguatemi aqui, né? Isso, exatamente. Depois seguido do IPTU. Perfeito. Prefeita, me diga uma coisa, a senhora estava falando, existe aqui a UPA Central, né? E a mutirão de exames de som. O que estava, a UPA Central, a unidade de pronto atendimento, estava parada aqui no centro da cidade? É isso que a senhora vai reabri-la? Quando isso vai acontecer? Isso, nós estamos usando esse espaço, sabe? Porque nós estamos fazendo mutirões de cirurgias frequentemente. Então, aquele espaço onde era a UPA Central, nós estamos usando de mutirão de cirurgias. Porém, a gente sabe da importância de a gente ter uma ampliação do serviço de urgência e emergência, que hoje é uma reclamação da população. E a gente está sensível a essa reclamação, né? A gente sabe, eu recebo relatos, porque está sobrecarregado, né? Tá. Por mais que a equipe lá corra, faça os procedimentos, a gente sabe que está um pouco sobrecarregado, prejudica um pouco a qualidade do serviço. Então, a gente resolveu ampliar isso. Então, nós vamos manter a UPA lá Jataí e vamos abrir aqui a UPA na região central. Vamos ter um espaço só para as crianças aqui, então uma UPA infantil, e nós vamos ter aí a volta da UPA na região central. Então, a gente está terminando essa leva de mutirões e a gente já vai proceder, né? Aliás, já está aberto para que a gente vai fazer... vai ser uma terceirização que nós vamos fazer a aqui. região central, que rua que vai ficar, prefeita? Ali na João Walter, paralela de João Walter. Isso. E onde é o hospital municipal, nós temos na parte de baixo a UPA. E é muito legal também que a gente vai ter, né, uma sala de exames, nós vamos ter tomografia, que é um serviço novo. Que não precisa ir mais para Sorocaba para fazer. Exatamente, para fazer lá, porque antes transferia 2 vezes o paciente daqui, era um baita transtorno, vaga cross só para fazer tomografia. Então hoje a gente não vai ter mais isso, né? Então é um ganho muito grande. E a gente está correndo para que a gente consiga abrir essa UPA aí final de novembro. Tijolinho por tijolinho, hein, prefeito? Olha, aqui o DPO Vídeos disse o seguinte: prefeita, bom dia. Aí na rádio, o evento de carros antigos na próxima quarta-feira, 27/7/2022, o expositor leva 2 litros de leite das 18h30 às 22h30.
Olha. Eles sempre fazem essa exposição e arrecada para o fundo, né? Então, obrigado por lembrar aí desse dia do evento. Dia 27, o expositor leva 2 litros de leite, das 18h30 às 22h30. Será que é na Licide Campos, na praça? Normalmente é feito na Licide Campos. Então tá bom. Aliás, eu estava conversando com uma amiga, né? Eu não sabia que o Licide Campos é o autor do hino de Votorantim, né? Prefeito, é o seguinte, a construção na educação, a senhora está construindo a creche do Jardim Toledo, a ampliação do número de coordenadores na rede e parceria entre a Coap e a Uniso. Isso é muito legal. A gente está fazendo, né, falando da educação, antes, né, nós tínhamos um coordenador para várias unidades e agora nós estamos sendo alguns coordenadores exclusivos. Isso foi um ganho muito grande na parte pedagógica, né? O pessoal da educação comemorou bastante, e até porque a gente vai fazer novas unidades agora, muitos né? Alunos, não dá para não ter coordenador coordenador, né? E o coordenador tem um papel muito importante ali na equipe. E então, só ainda é pouco, sem nenhum ou em múltiplas escolas fica quase impossível. Atendendo várias, né? Então a gente melhora muito a qualidade. Com certeza, tendo eles exclusivos. Até porque a gente vai fazer novas unidades agora, a gente já startou a licitação lá da creche do Jardim Toledo, né? Era uma creche que meu pai pleiteou lá quando ele era prefeito ainda, e agora a gente conseguiu viabilizar, né? Então eu tô muito feliz, porque era uma necessidade grande. Isso, essa é governo do estado. Tá. E a outra que nós vamos fazer ali na região da Vila Nova, que é uma travessa da Pedro Augusto, essa é com recurso próprio e vai ser a nossa escola modelo, que é aquela que vai ter totalmente um conceito sustentável, novo, que eu tô implantando. Era um sonho, na verdade. De urbanista. Sonho de urbanista, de arquiteta e urbanista. E a parceria entre Coap e a Uniso? Isso é muito legal. Isso também é sonho de arquiteta, que foi o seguinte, desde que eu sou vereadora, eu queria implantar na cidade assistência técnica gratuita para as pessoas de baixa renda. Para construção. Para construção. É porque a gente tem 2 programas, né? A gente vai fazer agora o Realizar Votorantim, que é um programa que a gente vai voltar à parte de loteamento. Então as pessoas vão pegar o lote, né? E vão poder construir de acordo com a necessidade delas. Então vai ser muito bacana a gente já está encaminhando, já está também em fase de aprovação, logo a gente vai oficialmente lançar o programa. E aí a gente vai fornecer, né, primeiramente o que a gente denominou de uma cesta básica de material, né, de construção, para que ela dê esse start na construção das casas. Esses loteamentos funcionaram muito bem, Primavera, São Mateus, funcionou há um tempo e até hoje as pessoas moram lá, não e rapidamente desfizeram, as construções. porque elas fazem de acordo com o arranjo familiar, né, ali a partir. Então isso é muito interessante. E para isso a gente vai ter assistência técnica para essas famílias do programa. Porém, independente de participar do programa ou não, esse projeto a gente vai estender às pessoas de baixa renda que estão aí construindo, tem essa dificuldade, né, de pagar, né, de pagar um profissional para acompanhar. E agora a gente vai ter essa oferta. Então, evitar, né, que as pessoas construam de forma irregular, porque depois tem que regularizar. Riscos, né? Corre construção risco, que pode ser perigosa, que pode risco estrutural, insalubridade na construção. Então, assim, muito legal. A gente fez essa parceria aí com o CAL, com o CREA, com a Uniso, né, inicialmente, e a gente pretende ampliar essa parceria para poder atender várias famílias. Ter parcerias, elas são muito importantes no envolvimento da cidade, a sociedade, todo mundo sai ganhando. Mas vamos para um intervalo comercial. Prefeita, nós vamos tomar um café Excelsior, produtos da Padaria Real. Com quem a senhora vai oferecer esse café Excelsior, produtos da Padaria Real? Olha, hoje eu vou oferecer para o pessoal lá do meu gabinete. Opa. Esse pessoal deve passar um cortado. Não é fácil trabalhar comigo, hoje é um cafezinho. Vai lá, vai o cafezinho. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.
Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Quando as coisas não funcionam, é muito mais difícil. Mas isso não precisa ser assim. Eles, por exemplo, mudaram para melhor. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Ligue 4003-6919. Na vida, a gente corre muito. Pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no... E focamos para oferecer o melhor desempenho já visto. Seja qual for a sua condição, queremos estar próximos. Junte-se a nós. Joint Ortopedia Personalizada. Iguatemi Business. Sala 312, Sorocaba. Atenção motorista profissional. A Trabit realiza exame toxicológico com valor promocional nas unidades de Sorocaba e Votorantim. Ligue 15 3331 5533 ou acesse trabit.com.br. Notícia, Rádio Jovem Pan. Muito bem, 8 horas 19 minutos, eu repito, 8 horas e 19 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isto faz diferença. E Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. E não esqueça, Lutz Radioterapia de alta tecnologia, acreditada com o selo de excelência da ONA. Lutz Radioterapia, evoluindo sempre. Muito bem, nós estamos aqui em nossos estúdios, no Bandeira Centro Empresarial, com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves. Prefeita, nós temos aí o trabalho da sustentabilidade, ampliação da coleta e container verde. Aonde, em que bairros estão esses containers? Como é que se decide
esta opção de colocar lá ou cá, se o custo é muito caro, se vai dar para colocar na cidade toda ou vai colocando gradativamente? Vai ser gradativo, né? Até eu peço, né, um pouquinho de paciência para a população, porque assim, a gente tá fazendo algumas melhorias na coleta, né? O pessoal reclamava algumas coisas, então a gente pegou todas as reclamações que tinha via SIC, né? Que o pessoal reclamando. A gente pegou todas essas, ou seja, ouvir o usuário, né? Exatamente. E começou a otimizar. Então a gente começou já a fazer essas mudanças. Aí a gente conseguiu, né, através do Serizo, conseguimos esses containers que não tiveram custo, né? Mas a gente está investindo na coleta. E para investir na coleta, assim, eu peguei, os caminhões estavam terríveis, né? Assim, eu tive que fazer várias adequações, né? Bem sucateado. Então, assim, a gente teve que fazer uma manutenção muito grande nos caminhões para eles rodarem. Ainda não tá do jeito que eu quero. Eu tô, né, vou ver se eu adquiro mais alguns. A gente tá com um contrato, né, para suprir a demanda. Tem sempre que ficar um na reserva, porque eles quebram muito, né? Não compensa, ao invés de veículos próprios, antigos, reforma às vezes não resolve, teria que ser veículo novo. Ainda a Votorantim não compensa terceirizar esse serviço? Então a gente tá estudando isso, né, na questão de terceirizar. Hoje a gente terceiriza só uma parte da alocação dos caminhões. O resto são caminhões que vêm, porque às vezes a gente tem convênios, né, com o governo do estado que viabiliza, né, e a gente acaba não tendo muito custo, então para nós acaba compensando quando é dessa forma. Mas ainda não, como a gente tem um aterro próprio, tem a coleta, então a gente tem que, quando for pensar, tem que pensar meio no global ali, também global, aterro, né? E que é uma parte que, se estruturar bem, ela vai causar uma economia para o município muito grande. Então a gente tem que pensar na coleta, é uma coisa meio a longo prazo, então a gente está aos poucos moldando ela para ver, né, o que compensa mais fazer, porque o impacto que traz, se a gente implantar a coleta seletiva, um pouco que seja, que a gente aumente Sorocaba hoje até aqui. Hoje não passa de 10, não consegue, não avança, né? Mesmo com cooperativa, só o município. É muito difícil, é um trabalho muito difícil, mas isso impacta na economia muito, tem um impacto muito grande. Eu fiz um estudo uma vez, se a gente aumentasse 25% média o que a gente recicla, só o impacto que a gente ia ter no aterro sanitário e na coleta... A economia e o tempo de vida dele. Exatamente, ia dar algo da ordem de próximo de 2,5 milhões ano. Bastante, hein? É bastante, muito. Isso aumentando, né, em torno de 25%. Então, assim, e hoje a gente tem um aterro que é gerenciado totalmente pela municipalidade. Nós temos funcionários, né, que foram nessa época do SAI, eles foram remanejados e hoje eles fazem esse trabalho. Então, a gente está otimizando isso. Aí tem esse aterro sanitário, a perspectiva de uso de mais quantos anos? Ele tem aí para mais uns... tem uma vida útil, acho, de uns 15, 20 anos ainda. Acho que a gente consegue otimizar. Mas se nós fizermos a lição de casa, porque assim, do jeito que as células estavam operando lá, sem compactação, sem, né, feito a cobertura corretamente, porque às vezes você coloca uma camada enorme de terra, você consome a vida útil da célula. Então tem que ter uma operação lá bem otimizada para que a gente consiga. E não adianta, vai ter que investir também na coleta. Hoje a gente tem alguns mecanismos para isso, para separar até lá mesmo no local os resíduos. Mas... Bom, a senhora urbanista está de olho nisso, né? Porque 15 anos é nada, né? Não. Vou pedir um intervalinho para a senhora rápido para a participação do nosso Marcos Alves e o trânsito pede passagem. Vai lá, Marcos, é com você. Mais um bom dia, Francisco Palhato, ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Agora nós estamos na altura do KM 70 da rodovia Castelo Branco. Nós temos aqui uma ocorrência em andamento, um acidente que ocorreu por volta das 6h20 da manhã, envolvendo uma carreta. Inclusive, para quem nos acompanha em nossas plataformas digitais, está aqui uma carreta e também um ônibus que fazia sentido São Paulo. A informação que chega através da concessionária Via Oeste, que administra o trecho, é que 23 pessoas, né, que estavam no ônibus tiveram aí ferimentos leves, já foram socorridas. O que a gente consegue observar por aqui também é que muitos passageiros ainda continuam às margens aqui da rodovia Castelo Branco,
ou seja, aguardando o transporte para que possam seguir viagem na manhã desta quarta-feira. Em relação ao trânsito, atenção, você que pretende sair de Sorocaba nesse exato momento para utilizar a rodovia Castelo Branco, vai encontrar dificuldades. Francisco, prefeita Fabíola, só para que se tenha uma ideia da situação, o congestionamento já começa a partir da alça de acesso a Castelo Branco, ou seja, o motorista que vai sair da Castelinho já vai encontrar dificuldades naquela região. Até mesmo a nossa Motolink teve uma dificuldade grande para chegar aqui na altura do KM70, é bem próximo aqui do posto Doninha, tá? Então fica a dica aí pro motorista que está saindo de Sorocaba para que evite a rodovia Castelo Branco na manhã desta quarta-feira. Volto a repetir, um acidente envolvendo ônibus e também uma carreta, uma colisão traseira, o que traz um grande congestionamento na manhã desta quarta-feira, Francisco. Muito bem, Marcos Alves falou sobre o patrocínio de Trabit Medicina e Segurança do Trabalho, baterias Líder, Honda Dream, Campolim, City Mais Sorocaba, Adonai, distribuidora de alimentos. Muito obrigado ao Marcos Alves. Então você que pode adiar a sua ida a São Paulo, ou faça, ou então pela Raposo Tavares, quilômetro 70, sentido capital. Congestionamento começa já na hora de entrada, saindo a Senador José Hermílio de Moraes a Castelinho, já na entrada ali começa o congestionamento. Obviamente que também antes, para quem está atrás na própria rodovia Castelo Branco, ou seja, mistura tudo ali. Então, evite neste momento, nesta hora, pelo menos, estar nesta rodovia Castelo Branco, sentido capital, quilômetro 70, acidente, vítimas já retiradas do ônibus, machucados leves, nada de mais grave, mas a pista complicada ali naquela região. Muito bem. Prefeita, existe um programa pioneiro de habitação para pessoas PCD e extrema vulnerabilidade. O que é este programa? Sim, nós, né, como eu disse, nós estamos fazendo os loteamentos, né, construção, mas também nós pensamos naquelas pessoas que são vulneráveis e aquelas pessoas que têm deficiência, que talvez tivesse dificuldade de ter acesso a esse programa do loteamento. Então, para essas pessoas a gente vai entregar o imóvel pronto, né? Então, esses primeiros imóveis que a gente vai fazer, inclusive tem algumas unidades ali no Promorar que a gente já está finalizando, e vão ser pessoas com deficiência e as pessoas mais vulneráveis, principalmente mulheres que têm ali criam os filhos sozinha, né? Estão passando por uma situação difícil. Esse programa vai priorizar essas pessoas. Então, esse daí já não vai ser mais nessa parte de mutirão de construção, vai ser entregue o imóvel. E alguns imóveis que também nós vamos destinar, eles vão ter também, não vão mais ser doados ou vendidos primeiramente. A pessoa vai ter que provar que morou no local, vai usar especificamente para moradia, e só depois de um tempo ela vai conseguir comprar e abater o valor que ela pagou do início do aluguel do imóvel. Para não termos mais aquela situação da pessoa pegar o imóvel, vender, repassar, usar isso para comercialização. Então a gente quer focar na habitação mesmo, que é a função do imóvel. Período eleitoral dá mais trabalho pro prefeito? Fico desesperada em período eleitoral, porque os nossos recursos param de vir, as coisas têm que ficar estacionadas um período até passar a eleição. Fico já torcendo para que não tenha segundo turno para vir. Mas vai ter, prefeita, não vai ter jeito. Não, quando a gente pensa, lógico, na situação política, a gente brinca, mas pensando pelo lado da cidade, é muito complicado, porque depois que a gente ganha um processo, o partido da gente é o partido de Votorantim, né? Esse Sim, é o partido exatamente. o prefeito de Sorocaba é o partido de Sorocaba, e assim por diante na nossa região metropolitana, né? Não é fácil, né? Não, e a gente, assim, assim, eu já sou um pouco agitada, né? Quando a gente quando a gente vê o tempo passando e você vê que, né, a burocracia, e você quer colocar as coisas para funcionar logo, e você quer mostrar o resultado para a população logo daquilo que você já
tá fazendo já há algum tempo, e aí de repente vem o período eleitoral e fica, agora todos os convênios ficam parados suspensos até o final do... né? Então, tem alguns repasses que não vêm. Puxa, a vida se fala, já tem um pouco tempo aí nesse período. Né? Mas a gente sabe que é um período já tá indo importante. Pro segundo ano de mandato, né? Sim, exatamente. Dezembro aí tá completando 2 anos. Parece exatamente. que foi ontem. Perfeita. Obrigado. Mais algum destaque que a gente tenha eventualmente esquecido? Eu que agradeço. Antes eu queria só dizer que sempre que eu venho aqui perguntam: quando vai soltar José Celeste? Quando vai soltar Isaura? E agora a gente já recebi, né, a empresa vencedora lá da licitação do DR, para que a gente possa, o DR que vai fazer esse serviço, né? Então a rua Salvador Roque Romano, lá no Novo Mundo Tatiana, a José Celeste e a rua Isaura, já começaram aí, já foi colocado as placas, já vai iniciar as obras dessas vicinais importantes, né? São trajetos importantes que agora vão receber aí o asfalto e um grande melhoramento. E também a gente está recebendo 227 pessoas que foram contempladas com o programa, né, Bolsa Emprego, que é do governo do estado, e vão trabalhar na prefeitura essas pessoas por alguns meses até elas se capacitarem, poderem se reinserir no mercado de trabalho. Eu falei para elas, eu gosto de descobrir novos talentos. Então, toda vez que essas pessoas se destacam, a gente dá um jeito de que elas permaneçam de alguma forma trabalhando. Com certeza. Então, quem se dedicar aí tem chance de permanecer. Tô vendo um cidadão que fala assim: olha, você é um pau mandado, não deixa eu te ver pessoalmente. É uma ameaça, né? Olha, eu tô morrendo de medo da sua ameaça, eu vou parar de falar aquilo que eu penso, né? Nem vou dar voz a você, nem falar seu nome, cidadão que tá no YouTube. É muito pequeno o seu pensamento e as coisas não se resolvem em pensamento, nem com ameaça ou violência, se resolvem no diálogo. Talvez você tenha inspiração com algum político imbecil que possa eventualmente estimular ódio. Não é a minha situação. Prefeita, muitíssimo obrigado pela sua presença. Volte sempre. Obrigada, um grande abraço. Muito bem, prefeita Fabiola Alves, prestando contas do seu mandato aqui na Jovem Pan. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.